Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Givanildo novamente. Nesse vídeo vamos falar das outras operações com frações. Já vimos a adição e subtração. Nesse vídeo de hoje eu vou falar da multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada. Multiplicação com frações. Exemplos. O primeiro exemplo, eu tenho um número natural multiplicando uma fração. Como eu devo proceder? Presta atenção. O número natural, ele é um número cujo denominador dele seria 1. Então, todo número que não tem denominador, o denominador dele vale 1. Então, na multiplicação de fração, você deve multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, correto? Então, aqui ficaria 5 vezes 1, 5. E aqui embaixo teria 1, né? 1 vezes 7, 7. Ou então, basta multiplicar o número natural pelo numerador e repetir o denominador, tá certo? Segundo exemplo, mesmo procedimento. Aqui agora tem uma fração vezes outra fração. Multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 1, 2. E 5 vezes 3, 15. Detalhe aqui, após multiplicar, você verifica se dá para simplificar a fração. Essa fração não dá para simplificar, e essa aqui também não dá para simplificar, então está pronto, tá certo? Agora, eu vou mostrar uma multiplicação chamada técnica do cancelamento. Aqui eu tenho um exemplo de uma multiplicação envolvendo 3 frações. Olhem só. Eu vou resolver essa multiplicação da maneira tradicional e depois resolver pela técnica do cancelamento, tá bom? Vou fazer aqui nesse cantinho pela maneira tradicional como eu mostrei aqui anteriormente, ó. 3 sétimos, que multiplica 2 nonos, que multiplica 5 quartos. Pela maneira tradicional, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, né? 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 30. 7 vezes 9 dá 63, 63 vezes 4 dá 252. Como eu disse, o resultado da fração, da multiplicação, tem que verificar se dá para simplificar. Aqui é um caso que dá para simplificar, tá vendo? Olha, eu vou simplificar aqui por 6 primeiro, ó. Olha o que vai acontecer. 30 dividido por 6 dá 5. E 252 dividido por 6 dá 42. 5, 42 avos não dá para simplificar mais. Por quê? O 5 só divide por 5 e 42 não divide por 5, então não tem divisor comum. Então a resposta é 5,42 avos. Vocês viram que eu multipliquei primeiro e depois simplifiquei o resultado. Esse é o método que eu mostrei no primeiro exemplo. Agora eu vou mostrar para vocês a técnica do cancelamento. O que seria a técnica do cancelamento? Seria você efetuar simplificações antes de multiplicar. Eu devo sempre simplificar um numerador com um denominador na mesma fração ou em frações diferentes. Um numerador dessa com um denominador dessa, por exemplo. Ou um numerador dessa com um denominador dessa. Desde que seja um numerador com um denominador, você pode simplificar. Então, o que eu vou fazer aqui, olha. O 3 não simplifica com 7, mas o 3 simplifica com 9, porque o 3 e o 9 dividem por 3, não dividem? Então, eu vou dividir o 3 por 3 e o 9 por 3 também. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a divisão mentalmente. Eu vou fazer 3 dividido por 3, vou dividir esse número aqui por 3 e esse aqui por 3 também, correto? Ao dividir por 3, 3 dividido por 3 dá 1, não dá? Então, eu cancelo 3 e coloco o resultado da divisão aqui, que é 1. Mesma coisa o 9. 9 dividido por 3 não dá 3? Então, cancelo o 9 e coloco o 3 aqui, o resultado da divisão. Por isso chama-se técnica do cancelamento, ok? Agora vamos ver. O 7 com 2 dá para simplificar? Não. Mas o 2 com 4 dá, porque o 2 divide por 2 e o 4 divide por 2 também. Então, vou fazer. 2 dividido por 2 dá 1. Então, cancelo 2 e coloco o resultado 1 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. Então, cancelo 4 e coloco 2 aqui, ok? Agora, o 5 não simplifica com 7, nem simplifica com 3, nem com 2. Então, não dá mais para simplificar, a fração está simplificada. Feito isso, agora eu multiplico os números que sobraram aqui. Olha, eu vou multiplicar o numerador. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Resultado vai ser 5. 7 vezes 3 dá 21. 21 vezes 2 dá 42. Tá vendo só? Eu cheguei no mesmo resultado da primeira forma como resolvi.
porém de uma maneira mais simples. Por quê? Porque quando eu simplifico dessa forma, chamo simplificação por cancelamento, ou simplificação cruzada, você diminui os números a serem multiplicados. Com isso, você já chega na resposta mais rápido. Dessa forma aqui, você multiplica tudo, só que você chega em números grandes. E para simplificar, às vezes fica trabalhoso, tá bom? Mas você pode escolher tanto essa quanto essa forma aqui, tá certo? Agora, a divisão com frações. Para aprender a efetuar divisão entre frações, você deve saber o que são números inversos. Veja alguns exemplos de números inversos. Olha só. Aqui eu tenho a fração 3/7. O inverso dessa fração é quando eu inverto o numerador com o denominador. No caso aqui vai ser 7/3. Agora, 1/5. 1/5 é o inverso de 5/1, ou simplesmente 5. Por quê? Olha só. Suponhamos que eu queira o inverso do 5. Mas o 5, o inverso seria trocar numerador com denominador, mas o 5 não tem denominador. Aí eu tenho que lembrar que o denominador do 5 é 1. Aí quando eu vou inverter, sobe o 1 e desce o 5, tá certo? Então nunca esqueça isso. O número que não tem denominador, denominador é 1. Vamos agora a exemplos. Olha, para eu efetuar divisões entre frações, olha só, para encontrar o quociente da divisão de duas frações, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da outra fração. É o que eu vou fazer aqui. Não existe técnica em que você divida duas frações diretamente. A técnica aqui seria você transformar essa divisão numa multiplicação. Transformar essa divisão numa multiplicação, você vai fazer o seguinte, ó. Pega a primeira fração, passa para vezes, que eu vou usar o pontinho de vezes, e inverte a segunda fração. O inverso de 1/15 vai ser 15 sobre 1, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Quando você tem divisão, você vai transformar em multiplicação. Transformar em multiplicação significa você repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Agora eu vou fazer a técnica do cancelamento aqui, olha. O 1 simplifica com 1? Não precisa. 1 com 1 não precisa simplificar. 3 com 15 dá para simplificar, porque o 3 divide por 3 e o 15 divide por 3. Então eu vou dividir. 3 dividido por 3, cancela o resultado é 1, né? E 15 dividido por 3 me dá 5, cancela o 15 e coloco o 5. Agora é só multiplicar. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. Deu 5 sobre 1. 5 sobre 1 é o quê? 5 inteiros. Segundo exemplo, 3/8 dividido por 2. Eu tenho que repetir a primeira fração, passar para vezes e inverter a segunda. Como o 2 aqui é inteiro, o denominador dele vale 1. O inverso de 2 sobre 1 vai ser 1 sobre 2. Ok? Vamos ver se dá para simplificar cruzado. 3 com 2 não simplifica, 8 com 1 também não simplifica. Então vai ficar 3 vezes 1, 3, e 8 vezes 2, 16. Está pronto. A divisão com frações. Tá certo? Agora vamos continuar. Vamos para a potenciação com frações, com base fracionária. Exemplos. Aqui eu tenho 2/5 elevado a 3, elevado ao cubo. O cubo, o expoente, não indica quantas vezes repete a base, então vou repetir a base 3 vezes. Vai ficar 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Lembrando que aqui eu estou usando o sinal de vezes com um pontinho, tá? Multiplicando 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5 deu 125. É assim que multiplica, calcula a potência. Tá pronto, tá vendo? Segundo exemplo, 1/3 elevado ao quadrado. Se está elevado a 2, repete a base 2 vezes. Então vai ser 1/3 vezes 1/3. Eu vou multiplicar. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 6/11 elevado a 1. Aqui obedece a mesma regrinha com números naturais. Todo número elevado a 1 nele é o próprio número, então aqui vai ser o próprio número, vai ser 6/11. E lembrando também, a mesma regra com expoente zero para números naturais serve para os números racionais, ou seja, para as frações. Toda potência de base diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Então aqui o resultado vai ser 1, tá bom? Toda vez que for potência elevada a zero, o resultado vai ser 1, ok? E por último, a raiz quadrada de um número fracionário. Para se calcular a raiz quadrada de um número fracionário, basta calcular a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Vou fazer direto aqui, olha. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2, porque 2 vezes 2 é 4. Qual a raiz quadrada de 49? Qual é o número multiplicado por ele mesmo que dá 49? É o 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então a resposta é 2/7. Segundo exemplo,
Vou calcular a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. A raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. E a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então tá pronto. Ok? Então agora vocês vão tentar fazer as atividades. Se for necessário, revejam os vídeos. E qualquer dúvida pode entrar em contato. Tá certo? Bons estudos para vocês. Até mais.